Bom, galera, vamos lá falar geometria analítica, circunferência, posições relativas da circunferência agora. Então, entre ponto e circunferência. Então, tem aqui um ponto interno. Aqui eu chamei o ponto P e aqui está o centro da circunferência. Perfeito? Circunferência, a gente chama essa circunferência aqui de lambda, né? Então, a distância do ponto C até o centro da circunferência é menor do que o raio. É muito tranquilo da gente observar aqui por essa circunferência, né? Que você percebe aqui, ó, que essa distância de P até C é menor do que o raio, que é isso tudo aqui de vermelho, ó. Isso tudo aqui é o raio. Beleza? Isso é o raio, a distância do centro até a circunferência. Tá legal? Então, essa distância do ponto P até o ponto C, que é esse pedacinho aqui, ó, distância do ponto P até o centro da circunferência é menor do que o raio. Bem tranquilo, né? Então, um ponto é considerado interno, acontece essa situação. Então, veja aqui, ó. Se eu tenho a distância do ponto X, ó, melhor, do ponto P, né? Então, x de P menos x do centro ao quadrado, mais o y de P menos o y do centro ao quadrado é menor que o raio ao quadrado. Então, a gente faria o quê? Essa distância de um ponto ao outro, que a gente já sabe, né? Lá em Geometria Analítica, Introdução, tem essa parte, né? Distância entre dois pontos. E a gente percebe aqui, simplesmente, que um ponto interno à circunferência, a distância dele até a circunferência é menor do que o raio. Tranquilo? Agora, o ponto na circunferência. Vamos do lado de cá agora. Ó. Olha aqui, ó. O centro C até o ponto P. O ponto está na circunferência. Então, a distância do ponto P até o centro da circunferência é igual ao raio. Não é verdade? Ó? Isso aqui tudo não é o raio? Beleza, né? Bem tranquilinho. Mesma situação. Ó. A abscissa do ponto P menos a abscissa do centro ao quadrado, ó, mais a ordenada do ponto P menos a ordenada do centro ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Não é verdade? Distância entre dois pontos. Mesma coisa, aplicando a mesma situação. Distância entre dois pontos. Olha como é que é importante a parte de introdução lá na geometria analítica no nosso início, né? Vamos partir aqui mais para frente. Falando agora entre ponto e circunferência, né? Continuando. Ponto externo agora. Ó. O que significa? Eu sei que essa distância aqui, ó, daqui até o centro, isso aqui é o nosso raio, não é verdade? E então o que acontece? Esse ponto ele está além, ele está fora da circunferência. Então a distância do ponto P até o centro, ó, é maior do que o raio. Então quando a gente aplicar essa aqui distância entre dois pontos, vai acontecer o quê? Que x de P menos x do centro ao quadrado mais y de P menos y do centro ao quadrado é maior do que o raio ao quadrado. Tranquilo, né? Bacana. Vamos treinar aqui a primeira questãozinha para a gente ficar com um pouquinho de prática. Qual é a posição de P menos 2? Ó, o x de P é menos 2 e o y de P é 5. A ordenada dele é 5. Em relação à circunferência abaixo. Então, aqui ele me deu a circunferência. Ele me deu a circunferência, o que a gente tem que pensar? Eu tenho que pensar o seguinte, que se a distância do ponto P até a circunferência for igual ao raio, elas são tangentes. Não é o caso? Pensar assim? Verdade, né? Mas aí eu vou ter o tangente... Não, eu vou ter que o ponto é interno. Ou melhor, vou ter o igual ao raio, aliás. Já estou misturando aqui, né, gente? Eu vou ter a seguinte situação. Eu tenho que ver se o ponto é interno, se a distância do ponto P, vamos lá, até o centro for menor que o raio, o ponto é interno. Então, aqui é interno. Verdade? E quando a distância do ponto P até o centro for igual ao raio, o que acontece? Eu tenho que o ponto está o quê? Na circunferência, né? O ponto está na circunferência. Colocar assim, o ponto está na circunferência, tá? E quando esse ponto é externo, o que acontece? A distância do ponto P até o centro é maior, olha lá, que o raio, beleza?
Então, essas seguintes situações podem ocorrer aqui. Então, vamos ver. Primeiramente, aqui na minha circunferência, quem é o centro? Olha lá, o centro dessa circunferência, vamos chamar aqui essa circunferência aqui de C, o centro vai ser quem? Ó, aqui, x2, repara, então se não tem ninguém é porque é zero, né? Aqui, ó, y menos y2, quem é a ordenada? 2. Então, o centro é 0, 2. E o raio? O raio, no caso aqui, vai ser raiz quadrada do 16, que é 4. Tranquilo? Bem bacaninha, né? Bom, agora que eu achei o raio, aí eu tenho que ver a distância do ponto P até o centro. Essa distância do ponto P até o centro, quanto que vai valer? Vai valer raiz quadrada, vou fazer aqui agora, ó, delta y, ó, 5 menos 2 ao quadrado, mais menos 2 menos 0 ao quadrado, raiz disso, beleza? Eu estou aplicando essa fórmula aqui, ó, é a fórmula de distância entre dois pontos, tá? Do meu centro até o ponto P, ou do ponto P até o centro, tranquilo? Distância do ponto P até o centro vai dar quanto? Bom, 5 menos 2, 3. 3 ao quadrado, 9. E aqui, menos 2, menos 0, menos 2. Menos 2 ao quadrado vai dar 4. Positivo. Então, isso aqui vai dar que a distância do ponto P até o centro é raiz de 9 mais 4, raiz de 13. E aí, o que aconteceu ali? Eu tenho aqui que o meu raio vale 4. E eu tenho que a distância do ponto P é raiz de 13. Então, como é que a gente vai matar essa situação? Vamos pensar assim, ó. Raiz de 13 é maior que raiz de 13 é maior que raiz de 3, né? Raiz de 9, né? Que é 3. E raiz de 13 é menor que raiz de 16, que é 4. Então, a gente está trabalhando o quê? Com quadrados perfeitos, né? Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 13 é um número maior que 3. Mas a raiz quadrada de 13 é um número menor que 4. E quem é o 4? Não é o nosso raio? Perfeito, né? É o nosso raio. Então, isso significa para a gente que a distância é menor que o raio. Então, esse ponto P menos 2, 5 é um ponto interno. Valeu? Fechou? Tranquila a questão? É, bem bacaninha, né? Vamos lá. Agora, nós vamos falar aqui entre reta e circunferência, tá? Entre reta e circunferência. A distância entre a reta e a circunferência, como é que fica? A distância do centro até a reta. Como é que fica essa distância aqui, ó, do centro até a reta? Distância, então eu vou fazer o quê? O menor caminho. Qual é o menor caminho? Perpendicular, ó. Distância vai ser essa aqui. Beleza? A distância aqui, essa reta aqui é o quê? Secante. Então, o que a gente percebe? Que a distância do centro O até a reta R, tá? Não é raio não, tá, galera? É menor do que o raio. Beleza? Então, a distância aqui é menor. Quando ela for o quê? Secante. Então, se eu tenho uma reta secante ou uma circunferência, a distância do centro até a reta é menor do que o raio. Tranquilo, tá? Tem que ficar ligado no texto. Olha bem aqui agora. A reta é tangente. A reta R é tangente à circunferência. O que acontece? A distância do centro O até a reta R é igual ao raio, né? Poderia ter colocado essa reta aqui como S, para não ficar confundindo ali R de raio com R de reta, né? Olha lá, a distância do centro até a reta é igual. Distância do centro até a reta é igual ao raio. Então, aqui vamos chamar aqui de raio, beleza? Agora, perceba, a distância aqui, ó, no caso, quando a reta é exterior à circunferência,
né? Então, quando é secante é menor, quando é tangente é igual, a distância é igual ao raio. E agora ela é exterior, ela passa fora, né? Ela não toca a circunferência. Essa distância aqui, ó, perpendicular sempre, né? Menor distância aqui, ó. A distância do centro O até a reta R é maior do que o raio. Tá aí, ó, situações bem bacana. E para a gente relembrar, como é que eu lembro aqui, ó, distância do centro, ou melhor, da circunferência, né, até a reta R. Isso é dada por, olha aí, a gente escreve a reta na sua forma geral, aí vai ficar AX, né, de P, que é o ponto P, mais BY de P, Y de P, mais C, que é o termo independente. Aqui a reta tem que estar na forma geral, sob raiz quadrada de, no caso aqui eu vou ter A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, esta é a fórmula que a gente utiliza para calcular distância de um ponto até a reta. Beleza? Tranquilo, né? Vamos lá. Agora a gente vai falar, ó, falamos de distância da circunferência em relação a um ponto, distância de uma reta à circunferência, agora posições entre circunferências. Está aqui essa tabelinha muito importante, muito bacana. Visualizando, procura fazer o desenho para você poder entender legal isso aqui, ó. Aqui, ó. No caso, eu tenho o quê? Circunferências exteriores, ó. A distância, que é essa distância desse centro até esse outro centro, ó, é esse Dzinho aqui, é isso tudo. Repara que essa distância é maior que o raio 1, que é só esse pedacinho aqui, mais o raio 2, que é só esse outro pedacinho. Beleza? Tranquilo, né? Agora, olha só, quando as circunferências são tangentes externas. Olha só, o que acontece? A distância, ó, Dzinho aqui, ó, isso tudo aqui, é o R1 mais o R2. Bem tranquila, cai muito, tá? Agora, quando as tangentes são internas, ó, tem uma circunferência aqui tangenciando internamente a outra maior, tá vendo? O que acontece? A distância tá aqui, ó, entre os centros, ó, esse Dzinho aqui, ó, ele é igual ao R1 mais o R2. Tá vendo? Bem bacaninha, não é verdade? Olha esse outro caso, secantes. Olha, tem duas circunferências secantes. Elas se cortam aqui em dois pontos aqui, ó. Cortou aqui nesse ponto e nesse outro ponto aqui. Então ficou o quê? Que a distância é maior que R1 menos R2 e menor que o módulo, em módulo, né? E menor que R1 mais R2. Você fazendo a figura, você enxerga com muito mais clareza. Você não precisa ficar decorando isso aqui, tá legal? É só para a gente ter as situações. Interiores, mas não concêntricas. Porque concêntricas, aqui nesse caso, elas têm o mesmo centro. Aqui não, ó, o centro de O2, ó, e o centro de O1, tá legal? Então, a distância é maior que zero, né? E é menor que o módulo da diferença dos raios, tá? E quando elas forem concêntricas, a distância entre elas, entre os centros, é o quê? É zero, tem o mesmo centro, então a distância é nula. Perfeito? Vamos fazer exercícios, mas é bom saber essa tabela aqui, pelo menos faça a figura e procure fazer um raciocínio ali de acordo com a sua figura. Ok? Questão 2. Vamos praticar. Verifique a posição relativa entre as circunferências a seguir. Então, tem aqui, ó, eu tenho a circunferência alfa, x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, e a circunferência beta, x menos 1 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 1. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou achar aqui, vamos escrever, quem é o centro? Ó, x menos 1, ó, aqui o x do centro é 1, e y ao quadrado, então significa que o y é 0. E o raio? Raiz quadrada de 1, o raio aqui, ó, é 1. Então, 1 aqui é o centro da circunferência alfa. E vamos fazer a mesma situação aqui para a circunferência beta. Vamos chamar de C2, que é o centro dela. Ó, x menos 1, então o x é 1, né?
beleza? E aqui, menos 4. Então, significa que o y do meu centro é 4. E o raio, R2, também é raiz quadrada de 1, que é 1. Tá aí. Bom, eu preciso agora encontrar, eu já vou saber que é o seguinte, que o R1 mais o R2 vai dar 1 mais 1, 2. Tá aí, né? Esse é a soma dos raios. Agora a distância de C1 a C2 vai ser a raiz quadrada de quem? Vamos lá, ó, eu vou fazer aqui, ó, delta y ao quadrado mais delta x ao quadrado, ó, delta y, ó, 4 menos 0, 4 menos 0 ao quadrado, mais 1 menos 1 ao quadrado, raiz disso tudo aqui, beleza? Então, a distância do centro 1 ao centro 2, da circunferência 1 e da circunferência 2, é igual a raiz quadrada de delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado. Isso aqui vai me dar, ó, 4 menos 0 é 4, 4 ao quadrado, 16. E aqui vai dar o quê? 1 menos 1, 0. Então, vai dar a raiz de 16, que a gente sabe que é 4. Bom, a distância dos centros é 4. A soma dos raios é 2. O que a gente está percebendo? A gente está percebendo que, vamos agora imaginar lá, para você não ficar gravando aquela porção de situação, o que acontece? Eu tenho aqui duas tangentes, ou melhor, duas circunferências, o quê? Aqui vamos supor que é C1 e aqui é C2. Não está acontecendo isso aqui, ó. Essa distância é 4. Aqui esse raio, no caso, é 1, e aqui esse outro raio também é 1. Podia ter feito até as circunferências iguais, né? O que aconteceu? Essa distância aqui dos centros é 4. E se eu somar os dois raios, vai dar 2. Então, a distância de C1 a C2 é maior do que o raio, né? Que é R1 mais R2. Então, esse tipo de circunferência aí, qual a posição que ela se encontra? Posição é o quê? Elas são circunferências externas, tá? Então, são circunferências externas. Beleza? Tá aqui o desenho, depois comprova, tá? E é muito bacana você sempre imaginar o desenho ali, valeu? Questão 3 aí para fechar essa aula, que depois a gente vai ter bastante exercício para praticar lá na apostila, né? Mackenzie, os valores de A, ele quer o valor de A, que é os valores de A, para os quais as circunferências de equações x menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 1. Então, a gente vai chamar essa circunferência aqui de C1, o centro dela, C1. Quem é o centro? Olha lá, menos 3, né? Então, isso aqui, ó, x é 3, porque a fórmula é x menos x do centro, mais y menos y do centro. Não é verdade? Isso ao quadrado, né? Que é igual a... Aqui o caso é o raio ao quadrado. Então, a raiz de 1 é 1. Então, voltando aqui, ó, o centro vai ser quem? 3 e 2. 3 e 2. E o raio? R1 vai ser quanto? Vai ser 1, que a raiz de 1 é 1. Beleza? Raiz de 1 é 1. Tranquilo, né? Aqui, mesma situação. Quem é o centro dessa circunferência? X menos A, ó, vai ser o X aqui, vai ser A, que é o que a gente busca. E o Y vai ser, olha, Y mais 2, então é menos 2, então aqui no caso o Y é menos 2. E o raio? Raiz quadrada de 16, que é 4. Bacana, tranquilidade. Bom, a distância entre C1 e C2 vai ser dada pela raiz quadrada de delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado, não é verdade? Então, vamos lá. Delta x, eu vou fazer, ó, menos 2, menos 2. Eu estou fazendo delta y, ó, menos 2, menos 2. Isso ao quadrado. Mais. Agora, ó, a menos 3. A menos 3 ao quadrado. Fecha aqui com radical. Beleza?
Bom, essa distância de C1 a C2 vai dar raiz quadrada de menos 2, menos 2, menos 4. Menos 4 ao quadrado, base negativa expoente par, resultado positivo. Então, vai dar 16. Beleza? 4 ao quadrado, 16. E aqui vai ficar como? Vai ficar A menos 3 ao quadrado. Bacana, né? Bom, mas eu sei que ele disse os valores de A para os quais a circunferência de equações, blá, 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 me deu aqui, são tangentes exteriormente. E que caso é esse? Vamos fazer o desenhozinho aqui, ó. É esse caso aqui, ó. Beleza? Olha lá, ó. É esse caso aqui. Lembra que aqui R1 mais R2 vai dar o quê? Vai dar a distância, tá? Então, a minha distância de C1 a C2 é igual à soma dos raios, não é verdade? Então, a distância é R1 mais R2, porque são tangentes exteriormente. Legal? Quem são meus raios? 4 e 1. 4 mais 1 dá 5, então essa distância aqui vale 5. Isso é igual a raiz quadrada de 16 mais A menos 3 ao quadrado. Para resolver essa situação, para tirar o radical, a gente eleva ao quadrado os dois membros. Beleza? Tranquilo. Agora esse 2 aqui eu corto com o índice aqui do radical. 5 ao quadrado é 25. Aqui vai ficar 16, saiu o radical, foi embora. A menos 3 ao quadrado. Aí vai ficar assim, ó, vamos jogar para cá. 25 é igual a 16. Aí eu vou ter que fazer o quê? Produtos notáveis. Ó, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vamos lá. O quadrado do primeiro ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro, 2A vezes 3, vai dar o quê? Menos 6. A. Mais o quadrado do segundo. O quadrado de 3 é 9. Repara que 16 mais 9 dá 25. Quando eu jogar para o outro membro, vai passar negativo. Vai ficar menos 25 com mais 25 que está lá. Então, já corto aqui, ó. Então, ficou assim, ó, que A ao quadrado menos 6A é igual a 0. Não é verdade? Jogou para lá o 16 e o 9, ficou menos 25. Com mais 25 deu 0 do outro lado. Então, escrevendo assim, agora eu tenho uma equaçãozinha do segundo grau, mas que eu vou fazer por fatoração. Eu vou colocar a área em evidência. A ao quadrado dividido por A vai dar A. Menos 6A dividido por A vai dar menos 6. Isso é igual a 0. Para fechar, A que multiplica A menos 6, ó, isso tudo aqui que dá 0. Então, A1 é 0, ou A menos 6 vai ser 0. A menos 6 vai ser 0. Então, A2 vai ser 6. Então, as duas raízes são essas aqui. 0 e 6. E, no caso, isso está de acordo com a letra D. Letra D, 0 e 6. São os valores que podem assumir A. Valeu? Até a próxima aí. Bons estudos e vamos praticar.